Vera Magalhães foi insultada no debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Disso você sabe, mas talvez você ainda não tenha visto a própria Vera explicar o que aconteceu. Muito bem, vamos começar com a cena, porque, 1000 vezes de reprise disso aqui é pouco. Tá lá, ó, segurança ali tentando mediar a situação, eis que do nada vai aparecer lá no fundo, ó lá, tá vindo, Leão serve ele de 3 pontos! Botou o telefone em modo avião. Essa é boa pra caramba. Vi no Twitter, não é minha não. Sensacional. Beleza, Ana, todo mundo falou sobre isso, muita consequência, tá? A gente vai explorar tudo aqui nesse canal de Meu Deus, mas eu acho que a gente precisa começar pela Vera Magalhães, ou não? Faz mais sentido. Vamos lá, o que a Vera disse sobre isso pouco depois aí da coisa rolada? Saiu lá do debate, saiu da treta, não sei o que tal, deu para respirar só no carro, só no caminho, chegou em casa e gravou isso aqui. Hoje é já dia 14 de setembro, uma quinta-feira, um pouco depois da meia-noite, é meia-noite e 41, eu estou chegando na minha casa, vinda do debate da TV Cultura, do UOL e da Folha de São Paulo para o governo de São Paulo, e eu estou vindo contar em detalhes um absurdo que aconteceu e que não pode acontecer, sob pena da gente colocar em risco a nossa democracia, porque eu fui agredida dentro do auditório em que ocorreu o debate pelo deputado Douglas Garcia, deputado estadual da Assembleia de São Paulo. Eu estava sentada na primeira fileira do debate, local destinado aos jornalistas que iriam fazer perguntas para os candidatos, quando esse senhor se ajoelhou na minha frente, começou a me filmar sem que eu percebesse, me xingar de vergonha do jornalismo, reproduzindo a frase do presidente Jair Bolsonaro no outro debate, no debate presidencial, dizendo que eu ganho 500 mil por ano, quando isso não é verdade. Eu ganho 22 mil reais por mês da TV Cultura, desde o ano de 2020, um contrato que é público, que ele, como deputado, já requereu e ao qual ele tem acesso, e que está nas mãos dele como deputado, está, portanto, na Assembleia, que eu já publiquei nas minhas redes sociais. Ele veio mentir novamente, me acossar, me intimidar, achar que com isso vai me calar, vai me deixar ter medo. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. O Brasil é uma democracia. Uma democracia pressupõe imprensa livre. Eu fiz uma pergunta num debate que não era destinada ao presidente Jair Bolsonaro, era destinada ao candidato Ciro Gomes. Ele me agrediu, não respondeu, e desde então eu estou sofrendo ataques violentos e virulentos de uma base bolsonarista autorizada pelo presidente da República, porque ele me atacou e essa base se sente autorizada a repetir os ataques. Eu vou registrar um boletim de ocorrência contra um deputado que usou um convite para um debate, um convite que ele recebeu do staff do candidato Tarcísio Freitas. Duas coisas. Interessante ela frisar o nome Tarcísio Freitas. Recebeu um convite do staff do Tarcísio Freitas. Porra, ela mesma foi grudar no Tarcísio Freitas, né? Outra coisa importante, guarda aí, ó. Vou registrar um BO. Ela disse aí na última madrugada. Guarda a coisa do BO, tá? Já vai entender por quê. Do Republicanos, e ele usou isso para me acossar, para me ameaçar, para me filmar, para achar que iria me intimidar, para me xingar, quando eu estava sentada exercendo a minha profissão. Isso não é aceitável, isso é inadmissível, isso não configura democracia. Eu tenho advogados que atuam para mim pro bono, que já processaram outras pessoas que estão no meio desse ataque. Eu tive de sair escoltada por seguranças do Memorial da América Latina. Ele chegou a uma distância muito próxima de mim. Ele poderia ter me agredido porque eu estava vendo as redes sociais e não percebi quando ele, de uma maneira sorrateira e covarde, se aproximou de uma mulher para fazer isso, mas eu não me intimidei, eu também comecei a filmá-lo. Os outros jornalistas, todos são testemunhas do que aconteceu. Todo o staff da TV Cultura e do UOL e da Folha viu o que aconteceu. Isso é um absurdo, isso não é admissível e eu espero, sinceramente, que o candidato Tarcísio Freitas tenha uma palavra
em relação a alguém que entrou com ele no debate para fazer essa palhaçada, esse episódio lamentável. É isso. Bom, tá aí a Vera Magalhães chamando a responsabilidade os adultos que estavam na sala, né? Chamou a responsabilidade aí o Tarcísio. Ô Tarcísio, foi você que trouxe esse menino aí na sua mão, tem que falar a respeito dele. Mas eu pedi para você guardar a informação do BO, não foi isso? Por quê? Por causa disso, pô. Olha lá, Ana. É impressionante, doutora Ana. Douglas Garcia registra BO contra jornalista. Deputado estadual discutiu com Vera Magalhães no debate de TV Cultura, Folha e UOL realizado em 13 de setembro de 2022. O BO registrado pelo deputado é um assunto à parte, tá? Aqui vamos ficar, Ana, com o depoimento da Vera Magalhães no momento subsequente à treta, né? Eu destacaria, como destaquei, alguns, ou pelo menos 2 pontos, né? Diz que vai registrar BO e chama a responsabilidade o candidato ao governo pelo Estado de São Paulo, né, que é apoiado pelo Bolsonaro, Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura, que é aquele cara que estava sempre na garupa do Bolsonaro. Lembra aí? Até outro tempo aí? Deu motociata, o cara estava lá. Então, mais juntinho que o Bolsonaro do que a Michelle. É verdade, é verdade. Os dois demonstram mais proximidade que o Bolsonaro e a Michelle. Muito íntimos os dois, Ana. Tarcísio escolhido pelo Bolsonaro, e agora está aí com esse problema, né? Fez certo a Vera aí, Ana, em chamar o adulto de alguma maneira? Não, acho que não tira a responsabilidade do deputado, né? Ela responsabilizou ele também. Não, acho que de maneira alguma. A fala dela não tira a responsabilidade do agressor. Pelo contrário, ali, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, mas eu não acho que seja só uma questão de dizer, ela está fazendo uma manobra política, tentando colar aí a agressão do cara com o Tarcísio. Ele era convidado do Tarcísio. Ele foi convidado para estar lá. A responsabilidade é de quem levou ele lá. Assim como eu acho que ela tem toda a razão no que ela disse, mesmo ali no calor do momento, que para mim foi a melhor coisa que ela disse para o deputado. Pau mandado do Bolsonaro. As coisas têm que ter uma cadeia aí de hierarquia. Tem que ter uma cadeia? Tem, né? Mas tem que ter uma cadeia de hierarquia nessa. Mas tem que ter realmente uma relação aí, porque a gente tem um presidente que passou os últimos 4 anos, para não dizer de todo o resto antes também, incitando violência, incitando agressão a jornalistas, autorizando, incentivando, provocando isso. E não é só uma questão do histórico do presidente, o histórico de toda a sua história, é o histórico da semana passada. Ele estava aí esses dias no debate ao vivo, agredindo a Vera Magalhães por conta de uma pergunta que ela fez. Me permita. Ele iniciou as agressões contra Vera Magalhães, e as agressões que ela sofreu na sequência, inclusive esta, são consequência desta mesma agressão dele. Então, ele tem responsabilidade, sim. Ana, vai fazer bem para o teu comentário isso. Queria que você visse que as palavras são exatamente as mesmas. Exato. Para o jornalismo brasileiro. Vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha para o jornalismo brasileiro. Ana, é isso. O léxico, eu entendo que dentro do bolsonarismo o léxico é limitado, né? São poucas palavras. Ainda assim dava para ter disfarçado, né? Sei lá, vergonha do jornalismo brasileiro, substitui aí por sinônimos, Ana. Dá para colocar ali alguma coisa como, sei lá, até frasear diferente, né? Quem sabe? Usar outro tempo verbal. Não, né? Você tem essa capacidade. A senhora não. envergonha o jornalismo brasileiro. Já mudou a frase, né? A senhora desonra a sua profissão. Opa, já mudou um pouquinho. Mas não tentou nem disfarçar. Não, porque eles trabalham assim, já há muito tempo eles trabalham na base da frase feita, da repetição,
né? Não é bem meme, mas é mais ou menos o mesmo mecanismo, assim, né? Eles repetem a mesma coisa a exaustão. Então, sei lá, você vai votar em ladrão? É isso, ele repete, né? Isso aqui falou de pandemia, comunista. Então, eles têm umas associações muito simples, né? Eles funcionam na base dessas reações muito simples. E é isso que esse cara está fazendo, ele está repetindo o discurso do presidente para agradar o presidente e o candidato que o convidou para aquele debate. Por que ele foi convidado naquele debate? O que ele estava fazendo lá? Qual era a função dele? Agora ninguém conhece o cara, ninguém tem nada a ver com o cara? Filho feio não tem pai mesmo, né? E eu vou aproveitar que você está mutado para... Para comentar uma coisa também, né? Muita gente faz questão de frisar, e eu acho que é saudável também frisar, que não concorda com as posições da Vera Magalhães, né? Com o seu histórico de posições, particularmente também não me agrada, né? Todas as posições dela ao longo da sua carreira, em absoluto. Mas veja, ela é uma jornalista e ela estava ali fazendo o seu papel de jornalista, fazendo o seu trabalho de jornalista. A gente não pode aceitar a agressão a uma jornalista porque a gente não gosta dela. Então, não entra em questão. Assim, eu sei, né? Difícil ter empatia, é difícil ter empatia. Mas agressão a jornalista. E no momento em que ela fez uma pergunta que ia contra o desejo do governante, essa série de ataques se põe contra ela, como se puseram muitas vezes contra todos nós que fazemos o mesmo. Então, acho que nesse caso não tem nem o que discutir, sabe?